Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Não tinha reparado que não conseguia me ouvir. Bom dia, seja bem-vinda a este desafio, o segundo dia do nosso desafio, SOS Finanças, Reserva de Emergência em 14 dias. Pode confirmar se consegue me ouvir? Ah, tá bom, tá tudo ok agora. Ahm, Esta é a nossa segunda aula, vamos dar continuidade à aula que iniciou ontem, vamos seguir. As pessoas que entrarem depois vão apanhar o bonde de onde nós estivermos. Os que não puderem entrar, vão poder entrar, vão ver o vídeo no YouTube. Algumas pessoas estão a enfrentar constrangimentos por causa do horário. Ontem recebi essa notificação de algumas pessoas, mas o bom é que estão a acompanhar, estão a seguir, estão a fazer os nossos desafios. Antes de começarmos, eu quero saber se fizeram o desafio de ontem, que era para procurar um papel e caneta, para começar a registrar tudo que é dito, tudo que é conversado aqui nesta plataforma durante o desafio. E o segundo ponto era fazer uma introspeção para definir qual foi o maior incidente financeiro que teve e como é que conseguiu responder a essa questão. E, se possível, partilhar no grupo para que outras pessoas também possam ter acesso. Eu também fiquei de partilhar no grupo. Irei partilhar hoje, esta manhã, não só este e o outro desafio, também vou partilhar outra informação e vamos seguir hoje dando continuidade àquilo que é a nossa proposta, começar de forma prática, de forma objetiva, a criar a nossa reserva de emergência a partir do zero. Ontem nós falamos sobre a importância que tem a criação de uma reserva de emergência, que importância tem o porquê de nós estarmos aqui, o porquê de nós escolhermos a reserva de emergência como o nosso objeto de desafio para este ano. E hoje nós vamos debruçar sobre essa reserva de emergência, o porquê das pessoas terem dificuldade em poupar. Porque a reserva de emergência é um fundo, é uma poupança, e normalmente escuto sempre de muitas pessoas que têm dificuldade de poupança. De onde começa essa dificuldade? Como começar a eliminar essa dificuldade? Antes de mais, é necessário perceber que a reserva de emergência é individual. Então, não tem um limite específico de quanto a pessoa tem que ter em termos de reserva de emergência, porque depende da estrutura financeira de cada um. Mas como é que a pessoa descobre ou sabe qual é o tipo de reserva, qual é a quantidade, qual é o valor que tem que ter para ter uma reserva sustentável e eficaz? Então, hoje vamos dar início a criação de uma reserva eficaz. O primeiro ponto, eu até gosto do fato de nós termos mudado de plataforma para o Meets, porque aqui a interação é mais direta. Eu consigo ouvir os outros conseguem me ouvir, consigo ver as mensagens e responder, diferente de um live que não me permite ouvir a voz das pessoas, ao menos que eu chame as pessoas para o live, apenas consigo ler mensagem. Então, eu quero entender o que acham, por que as pessoas não conseguem poupar, qual é a razão principal das pessoas não conseguirem poupar. Podem abrir o microfone, falar, podem colocar nos comentários o que acharem o que acharem favorável. Podem pôr no comentário, pode abrir o microfone, não tem problema. Alguém? Isto é uma conversa, não é uma sala de aula e também não é um lugar onde irão apontar-se dedos, ou porque falou isto, ou porque falou aquilo. Estamos mesmo para conversar e tirar melhores conclusões, melhores resultados da nossa conversa. Então, por favor, se pensou alguma coisa, por mais que pareça banal ou pareça muito simples, coloca, aqui vem. Por falta de disciplina, consumismo desnecessário, prioridades mais definidas. Concordo exatamente isso. Exatamente isso. E muito mais, mas aqui estão três dos principais pilares de porque que as pessoas não conseguem poupar. Falta de disciplina, consumismo desnecessário, prioridades mal definidas. E isso tudo começa, isso e muito mais razões que levam para as pessoas não pouparem, começa na distribuição da nossa renda e como nós enxergamos as nossas finanças no seu todo. Nós até podemos sentar e organizar-nos para poupar, sem organizarmos as nossas finanças pessoais. Mas raramente aquela poupança vai ser sustentável a longo prazo ou vai nos trazer resultados palpáveis. Por quê? Porque mesmo se eu estiver a poupar, se a minha área financeira, todas as minhas finanças estão desorganizadas, aquela poupança sempre vai ser reutilizada.
Se eu decido poupar todos os meses 10 mil meticais, mas eu tirando os 10 meticais, o resto do valor que eu tenho, eu gasto de qualquer maneira. Gasto sem analisar as prioridades, como aqui veio escrito, sem definir as prioridades, sem ter disciplina com o meu dinheiro, sem avaliar o consumismo na minha vida, sem definir prioridades. Facilmente eu consigo levar aquela poupança que eu fiz e usar. O que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas até conseguem poupar 1, 2 meses, no terceiro mês desfazem as poupanças. Outras conseguem poupar um mês, desfazem. Outras até nem chegam uma semana, guardam dinheiro e depois vão levar, porque as preocupações são muitas, tem muitas despesas. Mas o que acontece é que as finanças no todo não estão organizadas para poder aclimatar aquela poupança. Se nós não temos as nossas finanças organizadas, dificilmente vamos fazer a poupança da melhor forma possível. Não vamos saber quanto é que nós devemos poupar. Aí está a primeira questão. Quanto é que eu devo poupar? Como é que eu sei quanto é que eu tenho que poupar? Qual é o valor certo para eu poupar e ter uma vida confortável, manter o meu padrão de vida e ainda por cima e no fim de tudo perspectivar o meu futuro? Como é que eu consigo fazer isso? A primeira coisa de tudo é entender como funcionam as nossas finanças pessoais. O que é o valor de dinheiro para mim, qual é a minha receita e quais são as minhas despesas. Perguntar para alguém qual é a tua receita até parece uma pergunta banal. Parece uma pergunta muito simples. Mas acredita, muitas pessoas não sabem quanto é que recebem. É a coisa mais comum as pessoas não saberem quanto recebem. Principalmente mulheres. Mulheres têm mais dificuldades em perceber quanto é que elas recebem. Por quê? Porque muitas delas recebem mesadas dos seus parceiros, recebem alguma contribuição por parte de algum membro de família ou amizades, e também tem a questão dos chitiques e outras máximas financeiras que as mulheres entram. Então, normalmente, quando se fala de renda, as pessoas tendem a olhar para o salário. Se a pessoa recebe 20 mil, assume automaticamente que a sua renda são 20 mil. Mas na prática acaba sendo muito mais do que aquilo, ou às vezes menos. Porque se eu recebo 20 mil e recebo uma mesada do meu marido de 5 mil meticais, isso quer dizer que a minha renda são 25 mil, não é o meu salário de 20 mil. Então, a minha organização financeira, a minha perspectiva financeira, alinhamento das minhas despesas e das minhas necessidades todas tem que estar acomatadas nos 25 mil meticais, não nos 20 mil meticais. Então, entender quanto é que nós recebemos é o primeiro passo para nós nos organizarmos financeiramente. Depois, quando nós entendemos quanto nós recebemos, é necessário entender quanto é que nós gastamos. Muitas vezes nós tendemos a dizer, se eu recebo 30 mil, e eu gasto todos os meses, pago todas as minhas despesas, dou um jeito aqui, dou um jeito ali, consigo chegar até o final do mês. Quer dizer que as minhas despesas são realmente 30 mil. Mas muitas das vezes não são, a despesa dispara acima dos 30, às vezes a despesa está por baixo, a pessoa não tem um valor fixo de poupança, ou se tem lugar fixo de poupança, tem um dinheiro que não sabe de onde surgiu. Acreditem, existem pessoas que de repente têm um dinheiro na conta, mas não sabem de onde é que surgiu aquele dinheiro. E acontece com muitas pessoas, por quê? Porque não há esse controle, não há essa flexibilidade em entender o que é que nós recebemos, o que é que nós temos de receita e o que nós temos de despesas. E começa aí a nossa organização para fazer a melhor poupança possível. Porque se eu sei quanto eu recebo, sei quanto eu gasto, sei quanto é que eu estou disposta a aliviar-me para poder poupar. E detalhe, quando nós decidimos poupar, quando nós decidimos fazer uma reserva de emergência, nós temos que entender a maior máxima financeira que você vai ter, que é pague-se primeiro. Em hipótese alguma, pague as tuas despesas antes de fazer a poupança, retirar o valor de reserva de emergência. Nunca faça isso. Por quê? Porque se paras para pagar as tuas despesas, as despesas nunca acabam. As despesas nunca acabam. Se a pessoa começa a pagar despesas, sempre surge mais de uma outra despesa. A vassoura parte, a lâmpada funde, o balde estraga, a energia acaba. Uma série de preocupações que não acabam. Problemas de casa nunca acabam. Então, o que vai acontecer? O plano de poupar aqueles 30, 40 mil meticais vai por água abaixo, porque vai usar os 30, 40 mil meticais para poder resolver algo que é necessário, importante e prioritário. Mas, se nós usamos a máxima de pagar-me primeiro, eu vou pagar-me primeiro, porque eu mereço pagar, eu trabalho, eu preciso pagar-me. Antes de eu pagar os outros, eu vou pagar a mim mesmo. O que significa que
antes de pagar qualquer despesa que seja, quando entra o dinheiro na conta, quando tem a sua renda, a sua receita, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o valor da poupança. A poupança é o valor que nós guardamos antes de pagar as nossas despesas e não o valor que nós guardamos depois de pagar as despesas. Primeiro nós poupamos e depois nós pagamos as despesas. Por quê? Se nós já tiramos o valor da poupança, para nós, o valor remanescente é o valor que nós vamos usar para despesas. Assim, nós conseguimos claramente saber quais são as nossas prioridades. Se eu tenho um valor avultado, se alguém me dá 100 mil meticais, eu não parei para avaliar os 100 mil meticais, eu estou habituada a receber os meus 100 mil meticais. Se eu não fazer primeiro o exercício de tirar o meu 20 mil, nesse caso, como exemplo, para a poupança e levar os 100 mil para gastar com as minhas despesas de casa, dificilmente eu vou conseguir guardar aqueles 20 mil. Por quê? Porque sempre vai ter alguma preocupação, vai ter alguma despesa a ser paga. Mas se eu decido guardar os meus 20 mil primeiro, eu com 80 mil vou conseguir pagar todas as despesas e resolver todas as questões da minha casa, da minha vida, do meu trabalho, tudo aquilo que precisa da minha intervenção financeira. Então, a primeira máxima é essa, pagar-se primeiro. Nós construímos a organização, pagarmos-nos primeiro. Segundo, é necessário pegar as nossas despesas e poder organizar. Quando nós organizamos nossas finanças pessoais, o primeiro ponto é o que? É a nossa receita. Quanto mais receita nós tivermos, quanto mais fontes de renda nós tivermos, melhor. Mas o que define a nossa organização financeira, o que define que nós somos organizados financeiramente, é a forma como nós gastamos, é a forma como nós organizamos as nossas despesas, o tipo de despesas que nós temos e como é que nós fazemos elas. Isso é que define a nossa organização financeira. Então, é necessário que as despesas estejam divididas entre o que é necessidade e o que é desejo. Então, é necessário entender o que é desejo e o que é necessidade. Necessidade é tudo aquilo imprescindível ao ser humano, está ligado a questões de segurança, sobrevivência, a questões fisiológicas. Tudo aquilo que está é necessidade. Desejos tem a ver com a minha própria aspiração, daquilo que eu gosto, do que eu deixo de gostar, das minhas preferências pessoais. Então, o que seria necessidade? Comer. Comer é uma necessidade. Eu preciso comer para viver. Eu beber água. Água é necessidade. Ter um teto sobre a minha cabeça é necessidade. Vestir-me, não posso sair nua na rua porque é um escândalo, é um tabu. Então, eu preciso vestir, é uma necessidade. Mas acaba sendo desejo quando? Quando eu decido que toda a minha roupa tem que ser de Taiwo Bubacar. Na minha casa, o almoço todos os dias, no jantar, tem que ser de um restaurante chique. Então, eu tenho que almoçar todos os dias num restaurante. Eu só bebo água vumba. Eu sou visto isso. A minha casa tem que ser uma casa tipo, etc. Isso acaba sendo um desejo. Não que a pessoa não possa fazer isso. Se tem condições para fazer, faça. Mas é necessário que isso seja organizado, esteja de acordo com o seu plano financeiro, com a sua estrutura financeira. Então, se viver de restaurantes todos os dias não vai de acordo com aquilo que é a tua receita, naquilo que é o teu budget, vou assim dizer, isso quer dizer que estás a viver uma realidade que não é sua. E esse jantar fora todos os dias acaba sendo um desejo, não meramente uma necessidade. O que é necessidade é comer. Então, quando nós entendemos o que são as nossas necessidades, o que são os nossos desejos, nós fazemos melhores escolhas financeiras. Lembrando aqui que alguns desejos se confundem com necessidades. Alguns desejos se confundem com necessidade. Então, é necessário que a pessoa pare e alinhe. Escreva, separe todas as despesas que tem. O que é que considera que é necessidade, o que é que se considera como desejo. E nas necessidades, quando nós paramos para diferenciar, pegar necessidade é isto, desejo é isto. Depois nós vamos pegar as necessidades, que são as mais importantes neste caso, que devem ser primeiras a nós a pagarmos. Quando nós pagamos as nossas despesas, as primeiras despesas a serem pagas têm que ser as despesas da necessidade. Depois da necessidade é que nós pegamos as despesas do desejo. Nós não podemos ir para o desejo antes de satisfazer as nossas necessidades.
Então, quando pegamos as necessidades ainda, antes de nós começarmos a gastar com toda e qualquer necessidade de uma única vez, é necessário nós sabermos quais são os tipos de necessidades que nós temos. E nós dividimos as necessidades em três: a necessidade básica, as necessidades essenciais e adicionais. Então, nós temos aquilo que são as necessidades básicas, que eu falei aqui, que tem a ver com questões fisiológicas. Temos as necessidades essenciais. O que quer dizer essenciais? Necessariamente são básicas? Não, porque pode ser essencial e não ser básica, ser básica não ser essencial. Existem necessidades que realmente são necessárias, então são essenciais, mas não tem a ver com o básico do ser humano, da sobrevivência do ser humano. E temos as adicionais, que são realmente necessidades, mas acaba sendo um adicional à nossa renda. Não necessariamente que seja algo frequente, algo regular, pode ser algo sazonal, que naquele momento constitui uma necessidade, mas daqui a 2, 3 meses não o será. Por exemplo, levar o carro para manutenção. Se eu vivo longe, levo as minhas crianças para a escola. Carro para mim, ter carro não é um luxo, acaba sendo uma necessidade. E eu preciso fazer manutenção do meu carro. Então, é uma necessidade eu ter aquele carro com a manutenção feita. Mas é uma necessidade que eu não vou precisar todos os meses. Não preciso mandar o meu carro na manutenção todos os meses. Então, acaba sendo uma necessidade adicional. Então, é necessário eu entender isso. Quais são as minhas necessidades básicas, essenciais e necessidades adicionais. E depois, perceber dentro dessas despesas quais são as minhas despesas fixas e as despesas variáveis. Falando assim em muitos termos, falando como estou a falar, até pode parecer difícil ou que precisa de vários processos, mas não. Em apenas 5 minutos consegue fazer isso. Sentar, arrolar as despesas todas e depois separar, colocar um N para necessidade, um D para desejo. Automaticamente o N já sabe que isto aqui tem que ser o primeiro que eu tenho que pagar. E no N, saber isto aqui é NB, N, necessidade básica, NE, necessidade essencial, NA, adicional. E quando chega a nossa renda, o que acontece quando nós fazemos essa segregação no nosso plano orçamentário, quando nós fazemos essa segregação das nossas despesas para organizar nossas finanças, para organizar a nossa vida financeira, o que acontece quando nós temos a renda, usando o exemplo de quem recebe 100 mil meticais. Eu tenho 100 mil meticais, recebi a renda. Já tenho arroladas as minhas despesas essenciais. Já tenho arroladas os meus desejos, as minhas despesas básicas. O que vai acontecer é eu sei quanto é que eu preciso gastar nas minhas despesas e facilmente consigo definir um valor para a poupança. Então, quando entra o valor, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Pagar a minha poupança. Eu sempre aconselho a fazer poupança no 20% da renda. Por que 20% da renda? Porque é um valor que vai lhe ajudar a construir a melhor reserva de emergência de forma mais rápida. Além disso, consegue dar conforto a toda a sua estrutura financeira. Mas, para quem nunca poupou ou tem dificuldades de poupar, eu aconselho a começar com 5 ou 10%. Porque se a pessoa não consegue poupar numa escala de 20% vai ser tão difícil para a pessoa que a pessoa vai acabar desistindo da poupança, não vai ser sustentável. Então, melhor será que a pessoa comece a poupar com 5% da renda ou 10% da renda. Mas o que eu aconselho para as pessoas que já começaram a poupar ou têm alguma facilidade em poupar ou estão dispostas a abrir essa facilidade para si, que poupem a 20%. Então, usando o exemplo de 100 mil meticais, seria a pessoa recebeu 100 mil, tirou 20 mil meticais. Desculpa. Desculpa, eu estou perto do aeroporto, então, por causa o som que surgiu agora é o som do avião, está passando um avião. Então, dizia, para o exemplo que nós temos aqui de 100 mil meticais, a pessoa vai tirar os 20% para a poupança, que é o 20 mil, recebeu 100 mil meticais, 20 mil foi direto para a poupança, para constituir a reserva de emergência. Depois ficou com 80 mil, o que é que eu vou fazer com meu 80 mil? Olho para as minhas necessidades, vou primeiro para as necessidades básicas, depois para as necessidades essenciais, depois para as necessidades adicionais. Terminou tudo aquilo que é imprescindível para a minha vivência, para a minha sobrevivência no mês, para eu salvaguardar que o mais importante foi cumprido, já está. Depois disso é que eu vou olhar para os meus desejos. E assim o que acontece? Consigo garantir que tenho uma poupança, consigo garantir que tudo aquilo que é uma despesa essencial, favorável, que consegue colocar entraves na minha vida, estão pagas, e depois fico com dinheiro só para gastar com besteira, caso me interesse gastar com besteiras.
Então, caso aconteça ao contrário, se eu pego o meu dinheiro, não penso em poupar, logo vou gastando. Tenho dinheiro há muito tempo que eu queria sair para jantar com meus amigos, com minhas amigas. Então, já tenho salário, estou aí para jantar. O que acontece? Vai para o jantar. Não tem limite de quanto é que precisa gastar ou quanto é que tem para gastar para o jantar. Então, a pessoa vai mentalizar, vou gastar 3 mil meticais. Mas não sabe se o resto do valor, tirando 3 mil meticais, chega para pagar todas as despesas que existem e para ainda fazer poupança. E não sabe se vai conseguir manter os 3 mil meticais firme e forte no momento que disser, espera mais 5 minutos, mais 3 minutos. A pessoa não sabe. O que acontece é isso, esse tipo de comportamento, ou o fato de não termos clareza de quanto recebemos, quanto gastamos, o que são as nossas despesas fixas, as nossas necessidades, nossos desejos, que nos levam a não conseguir poupar. Por quê? Porque as nossas prioridades estão invertidas ou até nós não conhecemos quais são as nossas prioridades. Então, é necessário que nós possamos definir primeiro quanto recebemos, quanto gastamos, quanto, com base naquilo que são as nossas necessidades. É possível nós pouparmos e, acima de tudo, criar uma percentagem clara de quanto poupar. Eu sempre vou aconselhar 20%, mas podes fazer mais, podes fazer menos, mas 20% vai garantir uma certa estabilidade e sustentabilidade da sua própria poupança. Caso surja alguma dúvida, algum acréscimo, algum ponto, algo que não perceberam, podem levantar a mão, eu vou dar espaço para falar, ou podem comentar, aqui tem a caixa de mensagem, podem comentar, depois eu vou passar aqui as questões. Vou passar aqui as questões ou responder. Então, olhamos para essas todas as questões e olhamos também para a questão da renda fixa e renda variável. Por que é importante nós sabermos o que é fixo e o que é variável? Porque ajuda-nos na nossa orçamentação, que é o que nós vamos falar nas próximas aulas, como criar um orçamento eficaz. Começa com a questão da despesa que estamos aqui a discutir. Mas é necessário nós olharmos para o que é fixo, o que é variável. Porque algo que é fixo consegue nos dar mais clareza no nosso orçamento. Se eu sei que todos os meses, meu rancho para todos os meses são 20 mil meticais, é 20 mil meticais que tem que ser. Diferente, por exemplo, de uma conta de água, que não é fixo. Eu sei que água, às vezes pode vir 200, às vezes 300, 400, 500, vai variando. E pode criar uma certa oscilação no orçamento se nós não colocarmos clareza naquilo que é a nossa média. Então, é necessário nós sabermos exatamente quais são as rendas que são variáveis, quais são as fixas, nas nossas despesas essenciais, nas nossas necessidades, quais é que são variáveis, para nos posicionar, para nós sabermos com clareza como organizar o nosso orçamento. Se eu não tenho essa clareza de quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis, como é que eu vou saber quanto é que eu tenho que poupar? Se eu não sei de quanto para quanto varia uma certa despesa. Então, o importante aqui não é só poupar, mas é poupar de forma sustentável, poupar da melhor forma. Quando nós poupamos, muitas pessoas pensam que quando poupam, a pessoa tem que apertar o cinto no máximo, estar a sofrer porque está a poupar. A vida não é essa, as pessoas não foram feitas para sofrer. As pessoas não trabalham para sofrer, as pessoas não vivem para sofrer. E quando nós poupamos, não podemos querer sofrer para poder poupar. Não. As pessoas têm que usufruir do bom e do melhor, porque as pessoas trabalham para isso. Mas esse bom melhor tem que estar associado a uma maneira de viver, a uma estrutura financeira que não prejudique o seu futuro. Não viva hoje o que podes viver amanhã e melhor. Não antecipe o seu futuro. É possível viver bem dentro das métricas daquilo que é da sua receita. Não precisa extrapolar o nível social, não precisa extrapolar os desejos ou as vontades que não estão alinhadas às nossas finanças. Ou seja, não precisa passar mal para poupar. Nós podemos poupar a viver bem. Mas para nós pouparmos a viver bem, a ter bons condicionamentos de vida, é necessário que nós aprendamos a saber como as nossas finanças funcionam, entender o valor do dinheiro para nós, entender como se comporta a nossa vida, a nossa estrutura financeira e criar o melhor sistema para poder poupar. Como eu dizia antes, eu gosto muito de fazer essa analogia, que é, eu sou uma pessoa totalmente sedentária, não me alimento bem, não pratico nenhum exercício físico, e de repente eu decido que quero ser fitness, quero ser mais saudável possível, quero praticar exercício e fazer uma boa dieta. Eu
não vou conseguir sustentar uma dieta restritiva e exercícios pesados, porque eu sou uma pessoa sedentária que está habituada a comer fast food, junk food. O que vai acontecer é eu ficarei motivada durante um mês, depois vou me frustrar e vou parar de fazer exercícios de me alimentar. Por quê? Porque corri contra a maré. Nadei contra a maré. Fui com muita sede ao ponto. E que não garantiu que eu bebesse com a calmaria e entendesse como beber da fonte. Mas se eu decido passar a exercitar-me, alimentar-me melhor, e em vez de fazer uma dieta restritiva, eu começo a cortar aos poucos o junk food, fast food, as frituras e os carboidratos não bons, estou a cortar aos poucos, faço exercício um pouco de a cada dia, um dia caminhada, outro dia faço um bocadinho de musculação, vou fazendo aos poucos, facilmente essa segunda pessoa consegue sustentar uma alteração de vida. Facilmente essa pessoa consegue sustentar uma alteração de estilo de vida por mais tempo do que aquela pessoa que sai e logo começa a alterar, começa a fazer tudo como se fosse o mestre do negócio, o mestre de toda a alimentação, o mestre de toda a vida fitness. O mesmo acontece com as nossas finanças. Quem nunca poupou não vai conseguir poupar 50% da renda. A pessoa está habituada a gastar tudo o que tem e o que não tem todos os meses. E parar de dizer eu vou poupar 50%, não vai ser sustentável. Vai conseguir um mês, dois, mas o que vai acontecer? Vai ter acúmulo de despesas. Vai ter acúmulo de despesas. O que vai acontecer? Vai cancelar a poupança e dificilmente vai pensar em voltar a poupar. Porque poupar é difícil. Poupar é muito difícil, é cansativo, é frustrante. Mas se eu entendo quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, qual é a minha necessidade básica, necessidade essencial, necessidade adicional, minhas despesas fixas e variáveis? Consigo saber quanto é que eu gasto. Facilmente eu consigo fazer uma poupança que está alinhada à minha vida. Poupança não é para sofrer. Mudança de vida, mudança de comportamento traz desconforto e realmente tem que trazer desconforto. Mas não é para pessoas sofrerem e acharem que estão a poupar é difícil. O que faz muitas pessoas pensarem que poupar é difícil é porque a poupança não está alinhada ao seu estilo de vida, ao seu propósito de vida. Então, para uma pessoa que nunca poupou, o mais indicado seria começar a poupar com 5%, com 10% da renda. E depois vai subindo. Começou com 5% este mês, o outro mês vai subindo. 2 meses com 5%, no terceiro mês sobe para 7%, até chegar ao nível de poupança ideal, que para mim são 20% da renda. E não é daqui para aqui. Constrói-se. Se a pessoa está habituada a viver vidas largas todos os finais de semana, já começa a entender o que é necessidade, o que é desejo, entende que no orçamento que tem, não tem condições de todos os finais de semana ir para o Apupu, a pessoa consegue facilmente dizer, neste mês, uma semana eu ficarei em casa. Começa com uma semana a ficar em casa. E vira uma norma. Depois de um ano, estás a ver que depois do ano já virou uma norma, já virou um hábito para si. Estás a deixar todos os meses, já tens um final de semana em casa. E aquele valor daquele final de semana vai ser usado para outra coisa. É usado para poupar, é usado para melhorar as condições de vida que tem, é usado para melhorar o acesso que tem dentro de casa, as condições que tem, a qualidade de produto, a qualidade de serviço que tem dentro de casa. É usado. E pouco a pouco nós vamos longe e conseguimos criar o quê? Finanças resilientes. O nosso propósito em fazer o desafio SOS Finanças é ensinar as pessoas a criar finanças resilientes. O que importa não é quanto entra na tua conta. O que importa é quanto sai e como sai. Quanto entra na conta é irrelevante. Eu vou vos dizer uma pura verdade agora. O que entra na conta de uma pessoa é irrelevante. O que importa é quanto sai e como sai. Porque você pode dar 300 mil de salário, 300 mil meticais de salário a alguém, não sei quanto é em escudos ou em kwanza, mas dar 300 mil meticais a alguém de salário todos os meses, se a pessoa não tem controle das suas despesas, esses 300 mil meticais na mão daquela pessoa vira 30 mil meticais. Ao contrário de uma pessoa que recebe 30 mil meticais e tem noção das suas despesas, tem noção da sua organização financeira, de quanto recebe e quanto gasta, aqueles 30 mil na mão dela vira 100 mil. Acreditem, organização financeira é a chave para fazer poupanças eficazes, para construir resiliências financeiras, para constituir
finanças organizadas, finanças sustentáveis e, quiçá no futuro, começar a investir. Porque se eu tenho uma reserva de emergência, eu vou conseguir investir e investir melhor. Se eu tenho essa capacidade de saber diferenciar o que é necessidade do que é desejo, nada vai me abalar financeiramente. Porque eu já sei que quando eu tenho a minha receita, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Poupar. Pagar-me primeiro. Recebi meu dinheiro, eu vou pagar-me primeiro, antes de pagar qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, antes de pagar a ZAP, pagar a energia, antes de pagar a escola das crianças, eu vou pagar-me. Vou tirar o valor para poupar. Numa percentagem clara e definida. É 5, é 7, é 8, é 9, é 20%. Tem que poupar. E o que é mais importante? Por que é importante nós fazermos poupança em percentagem e não em valores? Porque eu saberei quanto eu tenho que poupar se tiver alteração da minha renda. Se eu definir que é 5% da minha receita, que será da poupança, se porventura acontece algum constrangimento nas minhas finanças e a minha receita diminui, fui despromovido ou alguma outra coisa, eu já sei, é 5%, é 5%. Se eu sou promovida, o mesmo, é 5%, é 5%. E não vou alterar. Mas quando a pessoa fixa a poupança em valores, fica mais difícil fazer a alteração. Por quê? Porque hoje eu estou a poupar 15 mil, subiu a minha receita, ainda vou ter que parar. Como fazer assim 15 mil, agora vou fazer 17. Mas a pessoa não sabe se aquilo é sustentável para as suas finanças ou não. Então, a primeira fase é o quê? Pagar-se primeiro. O segundo, o que é? Saber diferenciar o que é necessidade, o que é desejo. Se eu sei diferenciar o que é necessidade, o que é desejo, facilmente eu consigo pagar aquilo que é prioritário e deixar aquilo que não é prioritário para depois. Eu não levo a minha receita a pagar o que é desejo para depois pagar a minha necessidade. Não, eu começo com a necessidade, depois vou para o desejo. E assim, garanto que no final do mês, por mais que eu tenha certas necessidades pessoais individuais, inerentes a mim, somente a mim, eu sei que ficar sem chocolate eu consigo sobreviver. Mas se eu fico sem comida para criança, é um estresse, um nível de estresse para toda a minha vida que vai estragar todas as minhas poupanças e toda a minha estrutura financeira. Se eu decidir poupar, poupei. E em vez de olhar para as minhas prioridades, fui logo para os meus desejos. As prioridades vão me levar a. E para hoje o nosso desafio é segregar as despesas em necessidades e desejo. E nas necessidades, dividir em necessidades básicas, necessidades essenciais e necessidades adicionais. Lembrando do desafio do dia de ontem, que era levar um papel e caneta e colocar qual é o maior incidente financeiro, qual é o maior incidente financeiro que já teve e como conseguiu responder e como respondeu a esse incidente. Então, fico à espera da informação. Partilhe no grupo a sua evolução em segregar as suas despesas em necessidade e desejos. Partilhe se estiver a ter dificuldades, se tiver alguma dificuldade em segregar um item específico. Partilhe qual é a tua evolução, se conseguiu, se não conseguiu fazer. E ficamos por aqui. Até amanhã às 9h07 de Moçambique. Tchau.